Olá, pessoal. Um super prazer estar aqui com vocês nesse dia do meio ambiente. Meu nome é Camila Grankov, eu sou formada na área de Economia das Mudanças Climáticas, com graduação na USP, mestrado na FRJ e doutorado na Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Tenho uma trajetória profissional de mais de 10 anos nessa agenda, nessa temática, que também é a minha grande paixão. Atualmente eu trabalho na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, também conhecido como CEPAL, e desde logo eu queria comentar que muito do que vai ser apresentado aqui, as perspectivas e opiniões que eu vou emitir, não necessariamente coincidem com aquelas da CEPAL. Bom, a aula de hoje é muito especial para mim e trata de temas que são formadores na minha trajetória profissional, acadêmica, até mesmo como pessoa. Nós vamos discutir hoje a agenda climática e desenvolvimento. Então, acho que o ponto de partida dessa aula é uma provocação, né? Ou seja, será que a agenda climática é automaticamente uma agenda de desenvolvimento? E vice-versa, será que a agenda de desenvolvimento automaticamente toma em consideração a emergência climática? E essa é um pouco uma das perguntas, né, que eu venho tentando responder e, mais do que isso, buscando identificar as condições nas quais esses dois grandes desafios, né, que é ter uma estabilização climática e um planeta apto para a sobrevivência e a prosperidade humana, seja compatível também com o que a gente entende por desenvolvimento, né, os conceitos de desenvolvimento. Então, hoje nós vamos estar discutindo estes temas. Nós vamos iniciar por uma visão, né, pré-bichiana, enfim, cepalina, sobre esses temas de agenda climática e desenvolvimento. Nós vamos ver algumas das políticas e pacotes recentes, né, ligados à recuperação verde, como que eles tem buscado reconciliar os temas climáticos e desenvolvimento, recuperação econômica, e vamos ver uma abordagem, né, em maior detalhes, uma abordagem que a CEPAL vem desenvolvendo, que se chama o Grande Impulso, ou Big Push, para a sustentabilidade. Então, dando início aqui a essa primeira parte sobre uma visão conceitual, né, de clima e desenvolvimento, eu sempre gosto de lembrar de um texto, dessa frase em específico, que o Raul Prebisch escreveu num texto no ano de 1980. Não sei quantos de vocês já eram nascidos, mas certamente todos aqui têm uma boa noção de que no ano de 1980 não eram abundantes as evidências sobre os problemas ambientais e climáticos. Ainda assim, o Prebisch, né, um dos maiores gênios aí da economia e do desenvolvimento latino-americano, já entendia que os problemas ambientais não são novos problemas, que eles vão agravar os velhos problemas do desenvolvimento. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a crise climática, por exemplo, ela vem para agravar a fome, né? Com a menor disponibilidade de alimentos, com secas cada vez mais prolongadas e mais severas, com chuvas, inundações, tormentas que destroem as plantações, e também agrava a vulnerabilidade externa. Então, se já existem todos aqueles problemas, né, que Prebisch, Furtado e outros tantos economistas já identificavam, vulnerabilidades ligadas à especialização exportadora do Brasil e outros países latino-americanos em commodities agrícolas, essas vulnerabilidades econômicas, né, a vulnerabilidade aos ciclos de demandas, aos ciclos de preços e choques externos, além dessas vulnerabilidades todas que já são muito conhecidas e reportadas, a crise ambiental também traz vulnerabilidades climáticas. As principais culturas que vão ser impactadas pelo aquecimento global em Brasil são justamente as culturas mais importantes para a pauta exportadora do Brasil, ou seja, a soja, o café, o algodão, enfim, boa parte das exportações brasileiras estarão cada vez mais sujeitos a intempéries climáticas, além das vulnerabilidades que elas tradicionalmente já são sujeitas. Então, esse é um ponto inicial muito importante. Não enfrentar a crise ambiental
ou no linguajar da literatura climática, né? A inação climática, você não fazer nada para enfrentar a emergência climática, ela não é neutra. Ela vai, sim, agravar os problemas estruturais do desenvolvimento. E ela vai ser mais grave, os pesos ou os custos de não enfrentar essa questão vão ser mais severos sobre as populações mais vulneráveis, sobre mulheres, sobre negros, sobre indígenas, sobre populações em situação de pobreza, etc. Né? E para a gente ter uma noção do que a gente diz ainda nesse cenário de inação, né? O aquecimento global em frame, se a gente não frear. Um dos principais relatórios, né, que quantificou pela primeira vez os impactos na economia do aquecimento global em frame, se a gente continuar emitindo cada vez mais gás do efeito estufa, estimou um dano ou uma redução do PIB de 10 a 20% do PIB ao ano, ou seja, ano após ano haveriam esses choques redutores da economia. E isso é muito grande, né, se a gente tomar em conta os efeitos da pandemia. Em 2020, que foi o ano da maior retração, foi uma retração de 4%. Acho que todos aqui temos fresco na memória o que significou uma retração econômica de 4%, quanto isso foi desestruturador, né, das cadeias produtivas, dos empregos, dos trabalhos, especialmente os trabalhos informais. Agora, imagine, né, não enfrentar o aquecimento global e esse eixo maior, ou perto desses 20%, que é o impacto maior, estão justamente os países em desenvolvimento, porque são os países que contam com menos ferramentas para enfrentar esses danos. Então, essas cifras aí de 10 a 20% de redução do PIB, que são cifras do relatório Stern, elas realmente são muito dramáticas, um cenário muito dramático se a gente não enfrentar esse ponto. Bom, o mundo está atento, né, a essa questão, e quando a gente olha para o contexto mundial, né, de pacotes e políticas de recuperação verde, eu queria retomar rapidamente aqui o tema das lições da crise passada, que foi a grande recessão de 2008-2009, né, a grande crise financeira de 2008-2009. Tinha sido recém-lançado esse relatório Stern, cujas cifras eu acabei de comentar. O Prêmio Nobel de 2007, daquele mesmo ano, foi dedicado, né, foi oferecido ao IPCC, que é o órgão científico, painel intergovernamental de mudança climática mundial, o Millennium Ecosystem Assessment, que estava olhando para os extensão e os impactos da perda da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos, também tinha sido recém-lançado. Então, tudo isso já tinha gerado um contexto em que havia uma percepção crescente da relevância dos temas ambientais. Então, isso fez com que a irrupção da crise de 2008 e 2009 gerasse as primeiras propostas para enfrentar essas múltiplas crises simultaneamente. Foi nesse contexto, foi em 2008 que surgiu a primeira proposta de um Global Green New Deal, né, de um pacto ecológico verde mundial. O tema da economia verde no âmbito da Rio+20 surgiu pela primeira vez nesse contexto também, as primeiras propostas de recuperação verde, crescimento verde, tudo isso surgiu ali. E para além do discurso, para além dos conceitos, alguns países já começaram a implementar, pela primeira vez na história, respostas ou seja, verdes, estímulos fiscais e estímulos a atividades verdes como forma de reativar a economia. Naquela época foram mais de 500 bilhões de dólares dedicados, né, para estímulos verdes de recuperação, a maioria nos países do G20. Isso representou 0,7% do PIB global, ficou, portanto, abaixo da meta de 1% do Global Green New Deal ao ano, e teve muito a ver com o foco das medidas na época que tinham estavam mais ligadas a medidas de natureza monetária, né, quantitative easing, do que medidas de natureza fiscal. Mas o mais importante é que essas medidas, esses conceitos representaram uma mudança paradigmática. Foi um momento do mundo, né, em que se parou de perguntar se o aquecimento era real, se ele está sendo ou não causado pelos humanos, e passou-se a se perguntar qual é o melhor caminho de ação, e mais do que isso, pela primeira vez, a política climática apareceu como driver de crescimento econômico, de recuperação econômica. De lá para cá, da grande recessão de 2008 e 2009, suas medidas de recuperação, a gente tem um contexto no qual a emergência climática se impõe. Nós temos ano após ano, década após década, registrado recorde histórico de aquecimento global. Então, a temperatura global vem numa trajetória
consistente de aquecimento. Tivemos eventos extremos aqui observados no mundo, né? Grandes incêndios com mortes, tempestades, ondas de frio extremo, ondas de calor extremo. No Brasil, nós tivemos recentemente, todos aqui devem lembrar, as chuvas, né, no litoral norte de São Paulo, as grandes inundações, deslizamentos de terra, todos esses eventos extremos, eles são previsíveis, eles se intensificarão, nós já sabemos o que vai acontecer, já há evidências suficientes da ciência para nos dizer o que vai acontecer se esses problemas não forem enfrentados. Pois bem, com a imposição pela realidade, eu diria, da emergência climática, na crise atual, ou seja, na crise provocada pela pandemia de Covid-19, os países estão redobrando suas apostas nas estratégias verdes de recuperação. Então, vocês estão vendo aí na tela medidas adotadas em uma série de países, que eu não vou aqui entrar em detalhes. Vou trazer alguns exemplos apenas. Por exemplo, nos Estados Unidos foi aprovado o Inflation Reduction Act, que apesar do nome, é uma medida dedicada para a redução da inflação, tem um grande componente de transição energética, e junto com o ato de infraestrutura, esses dois atos representam o maior pacote, maior volume de recursos públicos que os Estados Unidos já dedicaram na sua história para a mudança climática. Na União Europeia também o maior pacote de todos os tempos, né, o maior pacote anti-crise de todos os tempos, que é a nova geração União Europeia, o Next Generation EU, com mais de 750 bilhões de euros, busca focar aí em recuperação da sustentabilidade na agricultura, energias renováveis, eletromobilidade e infraestrutura sustentável. Para trazer um exemplo de um país latino-americano, né, no Chile, por exemplo, né, ou seja, essas medidas não se restringem só aos países desenvolvidos. No Chile, o aumento da ambição dos compromissos climáticos, né, com a atualização da NDC do Chile, foi diretamente vinculado à recuperação. Então, o Chile se comprometeu a metas mais ambiciosas, a reduzir mais emissões, e isso foi apresentado como parte da sua recuperação. O Chile é um país muito rico, né, em potencial de energia solar, e estão juntando esse potencial da solar com a eletromobilidade para reduzir significativamente suas emissões. Ou seja, indo aqui para o próximo slide, né, no gráfico, a gente tem aqui na tela o índice de esverdeamento dos estímulos, que foi uma forma que essa consultoria chamada Vivid Economics encontrou para tentar medir o quão verdes foram ou têm sido os estímulos dessas políticas e pacotes de enfrentamento dos impactos da pandemia. Então, esses dados aqui, os últimos levantados vão até junho de 2021, mostram que os estímulos fiscais verdes, ou seja, aqueles que contribuem para a proteção do meio ambiente, atingiram a marca de mais de 1,8 trilhões de dólares. Isso é uma marca nova, né, muito superior ao que foi alocado na grande recessão de 2008 e 2009. No entanto, esses estímulos não foram dominantes. Como vocês podem ver, as barras vermelhas, que representam os estímulos que têm um potencial dano para o meio ambiente, ainda são maiores do que as barras azul, esverdeadas, para a maioria dos países. E a mensagem aqui é que esses estímulos verdes, eles realmente representam um avanço na direção correta, mas mais do que isso, espera-se um esverdeamento cada vez maior desses gráficos, desses tipos de acompanhamento. Por quê? Porque os países estão se movendo cada vez mais distantes de reações emergenciais, né, que são aquelas no susto, reações que os governos têm que dar para não deixar colapsar totalmente as estruturas produtivas e sistemas econômicos, e conforme eles se aproximam de um planejamento mais de longo prazo, conforme um horizonte de maior prazo entra nesse tipo de medida, o componente verde tende a ser cada vez maior. Importante ressaltar que nesse gráfico ainda não estavam contempladas, ainda não tinham sido aprovadas, né, as medidas anunciadas pela gestão Biden-Harris nos Estados Unidos. Bem, então, como nós vemos, né, essa mudança paradigmática, né, essa visão de que as políticas climáticas, a agenda climática, representam um entrave para a recuperação, para o desenvolvimento econômico, essa visão está caindo por terra. Isso não só nos conceitos, na literatura,
mas também é traduzido em políticas, né, iniciativas do poder público, do poder privado, do terceiro setor, da sociedade civil, entre outros. E como tem pipocado muitos conceitos por aí, do Green New Deal, do Build Back Better, da recuperação verde, etc., etc., a CEPAL vem trabalhando também em uma proposta própria, que é a proposta do grande impulso ou Big Push para a sustentabilidade. Essa proposta, eu vou detalhar ela um pouco mais aqui nessa apresentação, é uma proposta que justamente visa ser construída para vincular, para explorar ao limite, eu diria, as sinergias que a agenda climática e a agenda de desenvolvimento apresentam. O grande impulso ela é uma abordagem para transformar estruturalmente os modelos de desenvolvimento. Então, ela é uma abordagem que parte de um diagnóstico de que a inação ou não transformar esses estilos de desenvolvimento perdurará ou ainda agravará as brechas de desenvolvimento, as lacunas de desenvolvimento nas 3 dimensões, econômica, social e ambiental. Ou seja, em resumo, os estilos de desenvolvimento atual, esse é o diagnóstico, os estilos de desenvolvimento atual, eles não vão gerar, não têm gerado e não gerarão no futuro maior crescimento econômico. Então, são economias que vivem patinando economicamente, sofrem retrações, avança um pouquinho, retorna. São economias que não geram inclusão social, há um grande contingente de milhões de pessoas fora da força de trabalho ou desempregadas, que não conseguem se inserir nessa economia frágil, e na dimensão ambiental a gente vê uma perda crescente do patrimônio natural, do desmatamento da Amazônia, poluição crescente, contaminação dos rios, das águas, dos solos, do ar, aumento crescente, né, das emissões de gases de efeito estufa, ou seja, não se justifica manter o modelo ou o estilo de desenvolvimento. E para transformar, como é que se transforma, né? Um modelo de desenvolvimento. A grande variável de transformação em economia se chama investimento. Você não transforma uma estrutura produtiva sem investimento. Então, o grande impulso ele se inspira numa teoria clássica de desenvolvimento chamada Big Push, né, a teoria do Big Push de desenvolvimento, que estabelece que transformar o desenvolvimento só é possível se houver uma mobilização massiva de investimentos. E a analogia que se faz é com a decolagem de um avião. Um avião só sai do chão se ele atingir uma velocidade mínima. Da mesma forma, você só transforma o modelo de desenvolvimento se você alcançar uma escala mínima de investimentos. Por isso que ele é um grande impulso, um grande empurrão, né? Um grande empurrão de investimentos para transformar o modelo de desenvolvimento. Então, essa é a centralidade do grande impulso, alteração ou transformação de modelos de desenvolvimento, tendo como força, como motor, né, força pujante, os investimentos. Então, o que é a abordagem aqui? Vou passar rapidamente por vocês pelos 4 principais eixos dessa abordagem. O primeiro ponto é, ok, queremos transformar o estilo de desenvolvimento. Esse que está aí não está atendendo, não está respondendo aos desafios econômicos, sociais, tampouco ambientais. Qual é esse novo estilo de desenvolvimento que se deve construir? Bem, a resposta é que depende de cada país e de cada região. É óbvio que essa resposta não é única para cada país, e isso deve ser parte de um exercício participativo, de consulta, de envolvimento de toda a sociedade. Mas nós apontamos alguns pilares, né? Nós tentamos jogar luzes sobre o que poderiam ser esses novos estilos de desenvolvimento. Então, quais são esses pilares? O que já nos indica o que é esse novo estilo de desenvolvimento? Primeiro, as aspirações nacionais, o que já está refletido em estratégias, planos a partir do diálogo social, as vocações, né? Qual que é a quantidade, a qualidade dos recursos naturais, do capital humano, das competências tecnológicas e produtivas que já estão instaladas? Quais são os mecanismos que já existem para responder desafios globais, né? Não adianta nada aqui, por exemplo, quando a gente pensa na emergência climática, um país reduzir suas emissões se o outro não está reduzindo. Ele é um problema global por essência, então ele exige uma coordenação. Então, entender esses mecanismos também é importante. A questão da tripla eficiência também, que é um conceito que a CEPAL desenvolveu para tentar identificar, qualificar e recomendar investimentos transformadores rumo à sustentabilidade nos
pilares. Então, tem a eficiência schumpeteriana, que está ligada mais ao lado da oferta, que é para entender como está a estrutura produtiva, né? Se ela está intensiva ou não em conhecimento e aprendizado. A eficiência keynesiana, que está muito ligada ao lado da demanda, se essa demanda efetiva está aquecida ou não, se isso está gerando eficiências, ganhos de escala, ganhos de escopo, e, claro, a eficiência da sustentabilidade, que é entender como estão os três pilares, eficiência econômica, social e ambiental. Bem, uma vez identificados esses pilares, a gente parte, então, para uma coordenação ampla de política, ampla de verdade. Aqui a proposta é, para você conseguir mobilizar essa quantidade massiva de investimentos em muitos setores para transformar o modelo de desenvolvimento, é preciso uma coordenação ampla de políticas. Ampla realmente, políticas públicas, políticas privadas, políticas do setor, terceiro setor, nacionais, subnacionais, setoriais, fiscais, regulatórias, ou seja, é importante que esse arcabouço esteja coeso para gerar um ambiente no qual é possível mobilizar esses investimentos. E, portanto, uma vez tendo essa coordenação de políticas, tendo essa coesão das políticas, seria possível, então, realizar investimentos complementares em escala, com alinhamento desse ambiente favorável, né? Que são esses investimentos complementares? A complementariedade dos investimentos é fundamental no Big Push, né? Isso é algo que apareceu desde a origem da teoria clássica ali do Big Push do financiamento, a questão da complementariedade. Então, são dois elementos, escala mínima e complementariedade. O que quer dizer complementariedade? E por que isso é tão relevante? Eu vou trazer aqui um exemplo, né? Não adianta nada investir apenas em veículos elétricos se não são feitos investimentos simultaneamente em energias renováveis e em smart grids. A viabilidade e a rentabilidade de um investimento depende diretamente de outros investimentos em áreas complementares simultaneamente. Então, a complementariedade é fundamental. Eu queria destacar aqui um elemento que diferencia o Big Push de outras abordagens e que está no cerne, né, do vínculo entre as sinergias entre clima, políticas climáticas e desenvolvimento. O que é esse elemento? O elemento da construção das capacidades tecnológicas inovativas. Vou falar um pouco mais sobre isso em breve, mas já queria destacar, nós não estamos falando em apenas investimentos finalísticos, né, em tecnologias, infraestruturas, em setores verdes, nós estamos falando também de investimentos em outro conjunto de aspectos e áreas estratégicas e fundamentais, notadamente na construção de capacidades tecnológicas inovativas. Por que isso é tão central? Eu vou simplificar muito aqui o argumento por conta do tempo que a gente tem, né? Mas se a gente olhar para outras abordagens econômicas, notadamente as abordagens de minimização de custos, se a agenda de transição de baixo carbono é analisada sob uma perspectiva de minimização de custos, dada a estrutura produtiva atual que vigora nos países, essa agenda necessariamente se traduzirá em uma agenda de importação de tecnologias verdes para os países em desenvolvimento. Isso vai significar na prática que amanhã todo mundo anda em veículos elétricos. Então, os ônibus são elétricos, os carros são elétricos, motos elétricas, mas tudo isso é importado. Moto importada, o motor elétrico importado, ônibus elétrico importado. Amanhã tem painel fotovoltaico em todas as habitações do Brasil. Só que todos esses painéis são importados, porque o menor custo vem de fora. Os parques eólicos importados, vocês estão vendo onde eu estou querendo chegar? Se a gente não pensar em uma estratégia de construção de capacidades no território, esses empregos vão ser gerados lá fora, essa renda vai ser gerada lá fora, a receita que seria recolhida pelo Estado vai ser recolhida em outros estados lá fora. Então, o grande vínculo das políticas climáticas com a agenda de desenvolvimento é a discussão sobre desenvolvimento produtivo, construir capacidades, ter uma estratégia de industrialização verde que gere essas competências, que permita gerar dentro do território essas soluções, para que essas soluções sejam geradas de forma competitiva, né? E que gerem esses empregos, essa renda, esses rendimentos dentro do território. Bom, a partir, então, dessa mobilização desses investimentos complementares em escala, os impactos esperados, né? Vamos imaginar que o mundo ideal que a gente tenha conseguido mobilizar esses investimentos seria o crescimento da economia,
um novo ciclo investment-led, né, um novo ciclo puxado pelos investimentos, é impossível que essa quantidade tão massiva de investimentos sustentáveis em tantas áreas não gere crescimento econômico, não gere geração de empregos, inclusão, redução de gases de efeito estufa, né, em função da característica desses eventos, construção de capacidades, enfim, mudança do estilo de desenvolvimento. Eu queria usar esses minutinhos aqui finais para destacar o tema da inovação, porque realmente esse a inovação e a construção de capacidades produtivas, tecnológicas, ela é o grande vínculo dessa discussão de como transformar a agenda de transição de baixo carbono, agendas políticas climáticas, em uma discussão, em uma proposta também de desenvolvimento, de crescimento econômico, de distribuição de renda, de redução de brechas estruturais. Então, a inovação ela é estratégica por quê? Porque ela atua simultaneamente sobre duas externalidades, né? Ela reduz a externalidade ambiental, que é a emissão de contaminantes, gases de efeito estufa, geração de resíduos, gera externalidades positivas, spillovers, efeitos de retroalimentação. Quanto mais intensiva em conhecimento, quanto mais o aprendizado está girando no tecido econômico, mais competitivo ele é, mais produtivo ele é, e isso vai gerando um ciclo virtuoso de competitividade. Então, a inovação ela gera também essas externalidades positivas. Por que a inovação também é chave quando a gente pensa em transição energética, transição de baixo carbono, transição ecológica de maneira mais abrangente? Ela é chave porque ela gera soluções técnicas adequadas à realidade da região. Então, muitas vezes as tecnologias importadas, elas não são adequadas à realidade porque elas foram produzidas e direcionadas para outros contextos, para outras especificidades. Então, a inovação ela gera esse contato com a realidade. Em segundo lugar, ela reduz os custos, né? Quanto mais soluções a gente tem, quanto maior o leque de opções, menores esses custos. E, em último lugar, como eu já vim comentando e reforçando, ela permite reter nacionalmente os benefícios socioeconômicos da transição ecológica. Então, a inovação e a construção dessas capacidades é o que faz da transição ecológica uma oportunidade de desenvolvimento. E, para finalizar, eu queria mostrar aqui para vocês alguns gráficos sobre como está a corrida tecnológica verde, né? No gráfico à esquerda, vocês veem a proporção de patentes verdes nas patentes totais, tanto em países selecionados do mundo como no Brasil, e que a gente vê é uma tendência positiva aí, pelo menos desde a década de 90, ou seja, cada vez há mais patentes verdes nas patentes totais, há uma aceleração da corrida tecnológica verde em relação a outras áreas tecnológicas. E embora o Brasil tenha uma proporção maior do que a média mundial de patentes verdes nas patentes totais, quando a gente olha para a participação do Brasil nas patentes verdes, o Brasil parte de uma situação muito forte para um país em desenvolvimento, com mais de 5%, né, das patentes verdes do mundo na década de 90, mas isso vem caindo significativamente, ou seja, o Brasil vem ficando para trás nessa corrida tecnológica verde. E, enfim, para fechar aqui, não quero estourar o meu tempo disponível, né? O Brasil é um país que claramente tem potencialidades, a gente sempre ouve falar sobre o Brasil potência verde, né? Essa é uma agenda na qual o Brasil pode ter um protagonismo, um papel de vanguarda a partir de uma estratégia de desenvolvimento produtivo ou de industrialização verde. Então, para retomar aqui o Big Push, os principais pontos que nós vimos hoje, a gente viu que os estilos de desenvolvimento atuais são insustentáveis, eles não param em pé, nem do ponto de vista econômico, nem social, nem ambiental. A inação, né, não enfrentar esses problemas do desenvolvimento, notadamente a emergência climática, ela tende a agravar os problemas estruturais do desenvolvimento, e nós vimos também algumas propostas, né, de como reconciliar a agenda climática, as políticas climáticas com as políticas ou a agenda de desenvolvimento, e também vimos aí a proposta cepalina, né, ou abordagem cepalina do grande impulso, o Big Push para a sustentabilidade. Eu vou deixar aqui algumas referências, né, bibliográficas para quem tiver mais interesse de ir mais a fundo nesses temas. Gostaria de agradecer pela atenção de todas e todas, uma grande alegria, uma grande honra poder dar essa aula, compartilhar esse momento com vocês. Eu fico à disposição para dúvidas, para as perguntas, fiquem à vontade para me acessar
Mais uma vez agradeço e tenham todas e todos um feliz Dia Mundial do Meio Ambiente.